Fala pessoal, bem-vindo à apresentação aí do FOXO4-DRI. Esse é um peptídeo que ele é um peptídeo senolítico. O que significa isso? Ele mata células senescentes ou células velhas, tá? Esse peptídeo ele é revolucionário porque ele tem uma biologia molecular muito avançada e ele mudou a nossa forma de entender o envelhecimento celular. Esse peptídeo é tão fascinante, a gente vai discutir alguns aspectos dele, tá? O que é o FOXO4-DRI, como ele funciona no nível molecular, quais são os efeitos biológicos que são observados, em que pé que está a evidência científica atual, e as considerações aí de segurança. E eu vou começar provocando uma pergunta aí para vocês. O que será que torna esse peptídeo tão especial? Bom, o FOXO4-DRI, ele é um peptídeo que ele foi modificado e ele contém D-aminoácidos. O que é isso? Vou fazer um parênteses para explicar uma coisa importante. Nos seres vivos, a maioria dos aminoácidos, elas têm o eixo central e elas são à esquerda, eles são levógeros, né? São aminoácidos que têm as ramificações para a esquerda. Quando a gente tem o D-aminoácido, ele é para a direita, são destrógenos. O que acontece é que, como nos seres vivos, quase a esmagadora maioria é de L-aminoácidos, todas as enzimas que a gente produz para degradação, elas são preparadas para digerir ou para quebrar moléculas que são L-aminoácidos e não D-aminoácidos. Então, essa modificação estrutural faz do FOXO4-DRI uma molécula muito resistente aí às peptidases, tá? Qual que é o mecanismo de ação do FOXO4-DRI? Ele bloqueia a interação entre o FOXO4 nosso, que é natural, endógeno, a uma outra proteína, que é outro aminoácido, que é o P53. Esse P53, ele é uma molécula que ela, geralmente, quando a célula fica senescente, ela sai do núcleo para provocar a apoptose, que é a morte celular programada. E o FOXO4 normal, ele aprisiona essa molécula e não deixa com que ela saia, fazendo com que a célula continue ali vivendo, né, mesmo estando velha. E qual que é o problema da molécula ficar velha? As moléculas, as células, né, que são senescentes, elas costumam liberar muitas moléculas inflamatórias. E isso faz com que os tecidos ao redor acabem sofrendo processos inflamatórios, e isso faz com que a gente tenha lesão celular, e isso acaba fazendo com que haja um envelhecimento celular das outras células que estão ao redor. Então, o mecanismo ele é bastante interessante, porque ao deixar com que o P53 saia do núcleo, ele vai acabar deixando com que essa célula siga o rumo natural e acabe entrando em apoptose ou morte celular programada, tá? Aqui a gente tem, né, nesse slide, a estrutura mais aprofundada aí do FOXO4-DRI. E a gente tem 4 coisas importantes. Ele é um aminoácido pequeno, né, com 29 aminoácidos, ele é uma estrutura pequena. Ele tem aí um domínio funcional, onde ele vai interagir bem na ligação que ocorre entre o FOXO4 endógeno com a P53. Ele tem uma sequência, né, que é bem estabelecida e que facilita a penetração na célula e no núcleo, né, porque é muito importante que ele esteja ali no núcleo para poder fazer esse bloqueio da ligação do FOXO4-DRI ao P50, o FOXO4 endógeno ao P53, e ele tem essa estabilidade aumentada, como eu falei para vocês, por conta aí desses D-aminoácidos, que não são comuns nos seres humanos, tá? Então, e essa estrutura é uma engenharia molecular muito interessante. Aqui a gente tem
como funciona, né, o Foxo 4-DRI. Então, a gente tem desse lado aqui apontado com o laser, a gente tem o estado normal da célula senescente, onde o Foxo 4 ele vai se ligar ao P53, não deixar com que esse P53 saia do núcleo e evitando, assim, a apoptose, tá? E a célula fica senescente, liberando ali as suas moléculas inflamatórias. Ao passo que com o Foxo 4-DRI, ele vai se ligar ali e vai competir com o Foxo 4 endógeno, fazendo com que haja um deslocamento do P53, liberando para que aconteça a apoptose ou a morte programada dessa célula senescente, tá? Aqui a gente tem os efeitos biológicos que foram observados, tá? Com o Foxo 4-DRI. Então, ele tem uma eliminação das células senescentes. Então, quando a gente olha os estudos animais, isso realmente acontece, né, com o uso do Foxo 4-DRI. As células senescentes acabam morrendo por apoptose seletiva. Ele tem uma seletividade por essas células senescentes. Com essa morte celular, a gente vai ter uma diminuição desse fenótipo secretor associado à senescência, que é essa liberação de moléculas inflamatórias. A gente tem uma facilidade de reparo tecidual, porque quando a célula senescente morre, ela é substituída por uma célula nova. Então, isso, em teoria, facilitaria essa regeneração dos tecidos e melhoraria a função dos nossos órgãos. E aí, isso é o que realmente foi visto, né? Rins, fígado, pele, músculos. Nos estudos animais, isso mostrou que realmente eles melhoram essa função, né, dos órgãos quando isso acontece. E isso levaria aí a uma extensão do nosso health span, que é o que os trabalhos em animais eles mostram, que essa melhoria na qualidade de vida, né, no fitness físico e até função cognitiva. Aqui a gente vê, né, o que a gente tem de evidência hoje aqui em relação ao Foxo 4-DRI. Então, isso aqui é uma pirâmide onde a gente tem, né, de baixo para cima, menor até lá no ápice, a maior força de evidência científica. Então, a gente tem bastante estudo in vitro e in vivo em animais, e a gente tem um caso anedótico em ser humano. Esse caso foi um paciente com fibrose pulmonar idiopática, que foi relatado que foi usado esse Foxo-DRI com melhora do paciente. O grande problema é que esse relato ele não foi publicado em nenhuma revista. Por que não? Porque quando é para ser publicado numa revista, precisa ser revisado por pares, precisa ter toda uma metodologia para ver se não houve aí um fator confundidor. E então a gente fica na dúvida se realmente esse relato ele melhorou ou não melhorou, o que aconteceu com esse paciente. E fora esse único relato, a gente não tem mais nenhum estudo em humanos, tá? Aqui seria mais ou menos como seria a farmacocinética do que foi observado nos animais e do relato desse caso que foi em humano. Então, a principal via é a subcutânea, tá? Geralmente faz um pico aí plasmático de 1 a 3 horas. Ele tem uma boa distribuição e uma seletividade por células senescentes, tá? Ele tem um volume aí de distribuição moderado. A degradação, ela é lenta, porque, como eu disse para vocês, ele é um aminoácido diferente do que as enzimas estão acostumadas a quebrar. Então, a degradação vai ser bem gradual, vai durar em torno de 4 a 6 horas e ele vai ter excreção renal. Geralmente, né, os relatos, os estudos em animais e mesmo o relato, o Foxo 4-DRI ele é usado em ciclos, geralmente de 3 dias e depois repetido depois de 4 semanas. Então, esse foi mais ou menos aí o jeito de se usar o Foxo 4-DRI. Aí a gente tem, em relação aos efeitos adversos e perfil de segurança, se a gente for pensar em zona verde, onde a gente tem efeitos leves, amarelo moderados e vermelho graves, a gente tem comprovação científica apenas em estudos animais nos verdes, tá? Então, reação no local da injeção, fadiga transitória, que foi rara, desconforto abdominal, que também foi raro, e teriam os moderados, que seriam teóricos.
tá? Como a gente não tem estudo humano, pensando no mecanismo de ação, a gente pode ter uma eliminação excessiva de células, né? Às vezes, muitas células que ainda não seriam hora de sofrer apoptose podem sofrer, isso acaba tendo um efeito aí em células que talvez não fossem um momento exato para elas morrerem, e o efeito real sobre a regeneração tecidual, principalmente a longo prazo, né? A gente sabe que ele teoricamente vai melhorar aí a cicatrização no curto prazo, mas o que será que acontece com esses tecidos a longo prazo? Será que vai ter alguma implicação? Então, isso é tudo teórico. E no vermelho, que seriam os graves, a gente tem um perfil aí completamente desconhecido, aonde levanta-se, inclusive, a possibilidade de desenvolvimento de câncer, visto que o FOXO4-DRI, ele mexe com um aminoácido, o P53, que ele está envolvido diretamente em processos oncogênicos. Em relação às aplicações clínicas potenciais que ele teria, são enormes, né? A gente poderia ter um envelhecimento mais saudável, então redução da senescência, extensão desse health span, a gente poderia ter mais qualidade de vida, mais anos produtivos, doenças que a gente não tem cura hoje, como fibrose pulmonar, a gente poderia, de repente, trazer cura para esses pacientes, ou pelo menos uma melhora significativa, doenças renais crônicas, com redução, né, de fibroses que podem acontecer não só nos rins, mas em qualquer outro tecido. As próprias doenças hepáticas, como a cirrose, poderiam ser também um alvo aí de potencial benefício. E, né, por que não a parte estética também, o rejuvenescimento estético, cutâneo, né, fazendo uma melhor estética. Então, assim, você vê que todos eles são nível pré-clínico, ou seja, são em animais. Mas existe essa documentação desses benefícios em animais. Mas, como eu já disse para vocês em outras aulas, 90% das medicações ou de qualquer substância que é testada em animal com êxito, com chance de ser promissor, acabam falhando quando vão para o teste nos humanos. Então, quais seriam as direções aí de pesquisa futura? Então, a gente precisaria urgente começar os estudos de fase 1. Estudos em humanos, onde a gente teria aí a total noção de como são esses efeitos, toxicidade, farmacocinética, dose máxima tolerada, dose tóxica, qual a mínima dose sem efeitos colaterais, depois estudos clínicos maiores, até chegar nos estudos aí de fase 3, que é onde a gente realmente teria aí a segurança do uso dessas medicações. Então você vê que isso ainda vai anos até chegar lá. Em relação às considerações éticas e regulatórias, hoje, né, do ponto de vista regulatório, ele não é aprovado por nenhuma entidade no mundo, tá? Então, a gente precisa ter muita transparência, responsabilidade e muita ética, porque a gente não pode usar uma droga que a gente não sabe qual que é o real benefício e qual é o risco que a gente está expondo pacientes, ou mesmo se expondo, sendo que isso pode ser catastrófico. Então, essas questões são muito importantes. As perspectivas, né, que a gente tem aí de um potencial medicamento que seja revolucionário para o envelhecimento, ela pode ser só uma promessa, mas ela pode ser uma realidade. Isso só o tempo realmente vai dizer para a gente. Esse slide aqui era só de uns casos clínicos, mas eu acho que não vem ao caso. Com relação aqui às perspectivas globais, hoje a gente tem, né, alguns estudos sendo realizados. Então, a gente tem aí, em diferentes países, pesquisas sendo realizadas. Então, a gente tem na Holanda, tá, com o pesquisador Peter de Keyser, ele tem pesquisado a molécula. A gente tem nos Estados Unidos também algumas
algumas investigações, principalmente em universidades. Na China, ele está sendo estudado e também produzido. Geralmente, a distribuição ela é feita por indústrias farmacêuticas chinesas para fins de pesquisa, exclusivamente para fins de pesquisa, tá? Então, você vê que a coisa está caminhando, então a gente fica mais esperançoso, porque realmente isso pode ter um efeito muito benéfico lá na frente. Com relação às direções de pesquisa futura, é importante que a gente entenda que, primeiro, a gente ainda tem vários passos. Então, ainda nos estudos pré-clínicos, é importante a gente saber a toxicologia, estudo de carcinogênese, fazer estudos mais a longo prazo, para a gente entender direitinho como que é o funcionamento dessa molécula a longo prazo, se isso vai ter alguma repercussão. Depois disso, a gente tem os estudos clínicos, né, que devem começar. Então, estudos começam, né, geralmente na fase 1, depois fase 2, fase 3, até que realmente a gente consiga aí a aprovação de entidades regulatórias e comece a aplicar isso na clínica. Hoje, né, o Foxo 4-DRI, ele não é aprovado por nenhuma entidade no mundo, tá? A gente não tem aí estudos humanos, então não tem nem como ser aprovado. O uso ele é restrito na verdade, para pesquisa. Em alguns países é possível usar com o consentimento do paciente. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, se a gente usa um medicamento que não é liberado, a gente tem responsabilidade civil e penal, e quem usar tem que ter um monitoramento extensivo. Então, se por um acaso, né, mesmo que contra indicação médica, você decida usar, é importante que você faça um acompanhamento médico para que você detecte alterações iniciais e, se for o caso, interrompa o uso, tá? Quanto às questões éticas, né, a gente tem aí a questão, né, de o uso de anti-envelhecimentos, é um anti-envelhecimento sem validação ainda. Então, e se a gente for usar em pacientes mais idosos, né, são pacientes geralmente graves, frágeis, e a gente pode estar levando a risco aí, inclusive, de desenvolvimento de câncer e etc. Ele tem realmente um potencial muito revolucionário nessa terapia anti-envelhecimento, mas a gente tem que saber o que é promessa e o que é realidade. Na verdade, isso só o tempo dirá. Com relação a como que anda hoje, né, no mundo a pesquisa sobre o Foxo 4-DRI, a gente tem alguns países que têm desenvolvido pesquisas. Então a gente tem aí, por exemplo, a Holanda, que tem desenvolvido. A gente tem, na China, existe produção e comercialização para a pesquisa, né? Lá é onde a gente tem a indústria farmacêutica que produz esse peptídeo para pesquisa, que teoricamente é exclusivo ainda para pesquisa. A gente tem ainda pesquisa acontecendo no Japão, e tem outros países ainda que têm usado. Mas a expectativa é que isso vire uma coisa global e estudos multicêntricos lá na frente aconteçam para que a gente tenha total segurança do uso. Bom, em conclusão, a gente tem que o Foxo 4-DRI, ele é um peptídeo senolítico altamente promissor, né? Ele demonstrou uma eficácia notável aí em eliminar as células senescentes com boa seletividade nos estudos animais. Ele aparentemente com poucos efeitos colaterais. Então ele tem realmente uma grande chance aí de ter algum resultado aí nos estudos em humanos, mas a gente tem que esperar, porque, né, existe aquela alta chance de isso não se comprovar, tá? Então tem um potencial enorme para doenças que hoje a gente tem grande dificuldade de manuseio, doenças que são potencialmente fatais, e a gente tem a grande aí possibilidade de melhorar a vida ativa do ser humano. Então, pessoas com maior capacidade, trabalhando por mais tempo, né? A população está envelhecendo e a população economicamente ativa, ela precisa ser maior, né? Isso gera problemas aí financeiros para todos os países. Então,
Os próximos passos, né, são os estudos a irem acontecendo. Primeiro, desenvolver um pouco mais na parte ainda animal, né, ou pré-clínica, para depois entrar nos estudos clínicos. Mas realmente é promissor, é um peptídeo que tem grande chance aí de, lá na frente, ser um medicamento aí anti-envelhecimento. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima aula aí.